Parte especial dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra a vida. Homicídio simples, artigo 121. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Se o homicídio é cometido, parágrafo 1º, parágrafo 2º, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, ou motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. A traição e de emboscada, ou mediante dissimulação, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. 12 a 30 anos. Feminicídio, ainda no parágrafo 2º, né? Se qualificado. Feminicídio, uma travada, vamos retornar. Contra a mulher por razão da condição do sexo feminino. 7. Contra a autoridade, aqui feminicídio é só o inciso, né? Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Homicídio qualificado também. Inciso 8, vetado. Parágrafo único. Pena reclusão de 12 a 30 anos. Não precisaria, mas como foi incluído por outras leis, ele repetiu. Parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condições de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Homicídio culposo. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. Então a gente tem homicídio. Parágrafo 1º é homicídio privilegiado. Parágrafo 2º é homicídio qualificado. Parágrafo 2º-A é a discriminação, o esclarecimento do que seria homicídio contra o feminicídio, né? E o parágrafo 3º é o homicídio culposo. Parágrafo 4º, aumento de pena. No homicídio culposo, no caso do homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é resultante de inobservância de regra de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, sob a vítima não procurar diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos
ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Parágrafo 6º. É uma causa de aumento de pena, não é homicídio qualificado. Parágrafo 7º-A. A pena de feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação, nos 3 primeiros meses posteriores, durante a gestação ou nos 3 primeiros meses posterior ao parto. 2. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doença degenerativa que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgências previstas nos incisos 1, 2, 3 do CAP do artigo 22 da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2016. Outro crime, o homicídio já acabou. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação. 2019. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material. Induzir, instigar e prestar auxílio material. Reclusão de 6 meses a 2 anos. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 desta lei, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 6º. A pena é duplicada. Inciso 1. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º, induzimento ou instigação ou auxílio material, deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código. Responde por lesão corporal. Parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 deste Código. Infanticídio. Artigo 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto logo após, detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com consentimento da gestante. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. ADPF 54. Detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 1. Aplica-se a pena do artigo anterior se o agente não é maior de 14 anos, ou é alienado ou débil mental,
ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Aplica-se como se fosse aborto provocado sem o consentimento. Reclusão de 3 a 10 anos. Forma qualificada, artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causar são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico, se há um aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Capítulo 2. Das lesões corporais. Lesão corporal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Se resulta a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto, reclusão de 1 a 5 anos. Se resulta incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto, reclusão de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º. Se resulta morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Reclusão de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Privilegiado, lesão corporal privilegiada. Substituição da pena. Parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$200.000 a 2 contos de réis. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$200.000 a 2 contos de réis. Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano. A lesão é culposa de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer hipótese dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121. Vamos lá. 4º e 6º. Eu lembro que homicídio culposo, em observância de regras, pela milícia privada. Parágrafo 8º. Aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121, Violência doméstica. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 10º. Nos casos previstos nos parágrafos 1º e 3º deste Código, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena de 1/3. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência.
Parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2 terços. Capítulo 3. Da periclitação da vida e da saúde. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Sabe ou deve saber que está contaminado. Detenção de 3 meses ao ano ou multa. Parágrafo 1º. Se é a intenção do agente transmitir a moléstia, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º. Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar, com o fim de transmitir a outro moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perigo para a vida ou a saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir crime mais grave. Parágrafo 1. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3, se a exposição da vida ou da saúde de outro a perigo decorre do transporte de pessoa para a prestação de serviço em estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar a pessoa que está sob sua custódia, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 5 anos. Se resulta morte, reclusão de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3 se o abandono ocorre em lugar ermo, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ao abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, detenção de 1 a 3 anos. Se resulta morte, detenção de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1. A pena é aumentada até o dobro se da negativa do atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 4 anos. Se resulta morte, reclusão de 4 a 12 anos. Expor a perigo
expor a perigo à vida ou à saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, maus tratos. Para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou de cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a tratamento excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Detenção de 2 meses ou 1 ano, ou multa. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 4 anos. Se resulta morte, reclusão de 4 a 12 anos. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Capítulo 5. Da rixa. Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo 1. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato de participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato de participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Capítulo 5. Dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsamente a imputação, apropala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo se constituído o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Exceção da verdade. Parágrafo 1. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Difamação. Difamar alguém, imputando-lhe fato. Difamar fato. Injúria, DT. Injúria. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Detenção de 1 a 6 anos. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. No caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza, pelo meio empregado, se consideram aviltantes, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além das penas correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Se a injúria consiste na utilização de elementos referente à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Disposições comuns. Artigo 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República ou contra chefes de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão das funções, na presença de várias pessoas ou por meio. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro,
contra funcionário público em razão de suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação de calúnia, da difamação ou da injúria, contra pessoa maior de 60 anos ou portador de deficiência, exceto no caso de injúria. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Artigo 141. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Artigo 141 foi aqui na calúnia, na exceção da verdade. O fato é imputável a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando é inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever. Nos casos do inciso 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. O querelante que, antes da sentença, se retrata. O querelante que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. O querelante que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, injúria não, calúnia e difamação, fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelante tenha praticado a calúnia ou difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa, porque são fatos, são fatos imputados. Então ele vai desmentir os fatos. Já a injúria não, ele ataca a honra ou o pudor, o pudor lá. Artigo 154. Se de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusar a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 155. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, nos casos do artigo 140, parágrafo 1º, da violência resultar a lesão corporal. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, a violência resultar a lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministério da Justiça, nos casos do inciso 1 do caput do artigo 141 do Presidente da República deste Código e mediante representação do ofendido, nos casos do inciso 2, funcionário público, das suas funções, e mediante representação do ofendido nos casos do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código,